Eu estava um tempo sem postar vídeos no canal aqui, porque é a minha rotina, eu tava passando mal, depois eu peguei uma gripe desgramada que eu custei sair dela. E eu resolvi trazer esse vídeo aqui hoje porque eu lembrei de uma história que foi um pouco complicada, porque aconteceu com um amigo meu. Não foi comigo, tá? Foi com um amigo meu e que eu tava presente. Eu falei pra ele não fazer, eu expliquei pra ele pra não fazer. Eu falei, cara, não faz isso não. Fica aqui no Brasil, fica aqui, cara. Não vai para outro país não. Por que que eu disse isso? Porque ele já tinha a vida dele completamente estabilizada aqui. Ele tinha uma lojinha de roupa que tava estourando, tava bombando. Ele tinha um carro bom para andar. Ele tinha comprado uma casa. Mas só que aí vem um grande problema, um dos grandes males. Ele conheceu uma digníssima e começou a namorar, começou aquela coisa toda. E nessa época que ele tava com essa digníssima aí, eu até tava solteiro. E eu falei pra ele, cara, tu já tá dando um rumo na sua vida, fica esperto. A maioria das mulheres vem pra poder. Você sabe, você tá ligado, né? Vem naquela ideia lá, né? Então vamos tomar cuidado. A maioria das digníssimas hoje em dia tá no interesse. Ele, não, pô, ela é diferente, ela é gente boa, pá. Conheci a família dela, conheci o pai, a mãe. Eu virei e falei, não, bacana, cara, isso aí mesmo. Né? Eu virei e falei pra ele, você não vai ficar sozinho o tempo todo, né? Mas se você realmente quer isso daí, siga em frente. E aí esse cara começou a namorar. Com 4 meses depois, essa digníssima estava dentro da casa dele já. Tava morando junto. E eu avisando ele, cara, não faz isso não. Você conhece a menina por 4 meses, você tá botando dentro da sua casa. E ele todo emocionado. Não, é o amor da minha vida. É a pessoa que eu amo. Não sei lá o que, não sei lá o que. E chegou um momento que a gente até parou de se falar, amando dessa digníssima. Essa digníssima ordenou que eu não falasse mais com esse meu amigo. E ele acatou as ordens como um soldado, ó, treinado. E aí a gente parou de se falar, paramos de conversar. Só que chegou um dia que ele me mandou uma mensagem falando o seguinte, eu vou sair do país e você pode vir aqui em casa pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar. Eu até achei meio estranho. E aí eu falei com ele, mas essa é a ideia que você quer para sua vida? É isso mesmo que você quer? Ir para outro país e tal? Perguntando ele. E ele fala, não, é minha vida e tal e tal. E olha para você ver como o cara fica cego quando envolve um pastel de pelo no meio, né? Quando envolve um chibio. E aí ele falando que era a vontade dele de ir e tal. Aí teve um momento que eu fiquei sozinho com ele, eu e ele. Aí eu virei e falei, cara, realmente você vai querer fazer isso? Ele, não, cara, é a digníssima que disse que a gente vai conseguir tudo em dobro, 3 vezes mais, a gente vai ter uma vida melhor. E eu acho melhor a gente pegar e ir pra lá pra tentar. Aí eu disse pra ele, cara, mas você vai vender tudo? Você vai vender sua casa, você vai vender seu carro, você vai vender sua loja, você vai desfazer de tudo para poder ir para lá? Ele falou, sim, vou desfazer de tudo. Isso aí tinha 1 ano que ele estava junto. E com 1 ano de relacionamento, ela conseguiu entrar na cabeça do cara, que já estava bem, estabilizado, estava ganhando bem, e tinha uma casa própria, que é uma coisa muito difícil aqui no Brasil, você ter uma casa própria. A casa está em média de uns 300, 400 mil reais, dependendo do bairro, até 1 milhão. E o cara vendeu a própria casa, que era num bairro bom, que parece que o pai dele tinha ajudado ele a comprar, e ele simplesmente vendeu e foi. Né? Vendeu casa, vendeu carro, vendeu a loja,
E um dia eu encontrei com o pai dele também, antes de ele ir, e o pai dele falando, né? Pô, você tinha que orientar ele é muito bobo, não sei lá o quê. Aí eu expliquei pra ele, cara, assim, já tentei, já conversei, mas não tem como, né? É o destino dele, ele quer, não dá pra fazer nada. E aí o pai dele balançou a cabeça, que tava junto com a mãe dele, e falou, infelizmente é a vida, né? Fazer o quê? E nisso aí, ele foi, pegou, juntou as coisas dele, vendeu tudo e foi para os Estados Unidos. A última vez que eu vi ele até me ofereceu o carro dele para comprar, mas só que na época eu não tinha dinheiro, eu estava sem dinheiro na época. Eu falei, cara, não vou comprar de você porque eu não tenho dinheiro para investir nessa situação aí que você quer. Mas eu vou te ajudar, vou postar nos stories, vou fazer alguma coisa aqui para poder te ajudar. E aí até uma pessoa, um cliente meu que comprou o carro para a frota da empresa lá, comprou o carro dele, né, por indicação minha. Enfim, nesse andar da carruagem, ele vendeu tudo e simplesmente vazou pro outro lado não sei, cara. Vazou pro outro lado do planeta aí. Foi lá pros Estados Unidos, né, pro outro lado da fronteira. Meus amigos. E aí, um dia eu tava andando na rua, nem tava lembrando mais disso aí, cara. Tava andando na rua e eu tô passando, e aí eu vejo uma pessoa parecida com esse rapaz. E aí eu peguei e simplesmente virei a moto, dei meia volta na moto e fui. E aí, fulano? E ele, cara, é você? Eu falei, pô, e tal. A gente começou a trocar ideia. Pô, o que você tá fazendo aqui, meu irmão? Você tava lá nos Estados Unidos, o que é que deu aí? Já tá milionário? Já voltou? Eu falo que isso aí aconteceu, acho que foi uns 2 anos depois. Né? Acho que foi com uns 2 anos depois que ele já tava lá, não sei, né? Mas só que aí eu já voltou, meu irmão, e como é que você tá? E pá. Ele falou, cara, tô morando na casa dos meus pais, tô sem um puto no bolso, tô tendo que remontar tudo do zero, e é isso. Aí eu até virei e falei pra ele, pô, vamos ali tomar um café na padaria, vamos comer alguma coisa, pra gente sentar e trocar uma ideia. E eu olhei dentro do olho dele, eu senti a tristeza dele, cara. Ele tava defasado. Ele disse que fazia 1 mês que ele estava aqui no Brasil e ele começou a me explicar o seguinte. Quando eles estavam lá, começou a acontecer o seguinte. Essa digníssima simplesmente começou a tratar ele mal, começou a sair, começou a fazer um monte de coisa. E nessas idas e vindas, nessa ideia aí dela aí, ela conheceu um estrangeiro, um americano que mora lá nos Estados Unidos. E ela já estava saindo com esse cara e estava com ele, estava saindo com esse cara e estava com ele. Um dia ele pegou o celular da digníssima e começou a ver lá o que ela estava fazendo, né? E aí começou, aí o pau começou a quebrar lá, e lá o bagulho é doido. As coisas começaram a desandar, ela começou a gritar, começou a xingar ele, começou a falar um monte de coisa. Pegou as roupas dela e foi pra casa desse cara que ela já tava há um tempo conversando. E depois chamou a polícia pra esse nobre. A polícia foi lá, né, ver o que estava acontecendo e prendeu ele e deportou ele. Ela simplesmente ficou lá com outro cara, né, e rapidamente já tramitou, noivou, sei lá, casou com o cara, com um bobão lá. E assim, a polícia pegou ele, viu que ele era brasileiro, tava lá fazendo bagunça, que na verdade não era. Ela já chamou uma falsa acusação no lombo dele,
que disse que ele empurrou ela, fez um monte de coisa que não fez. E ele foi deportado. Sim, ele foi deportado do Brasil para cá, sem nada, não conseguiu comprar nada, não conseguiu fazer nada. E ele disse que isso aconteceu numa escala de tempo de uns 6 meses depois que eles estavam lá. Agora eu falo para vocês, né, que fica aí, eu vou comprar a ideia da minha digníssima, eu vou fazer isso para ela. Será mesmo que vale a pena? Será mesmo que compensa você simplesmente largar a sua vida para acompanhar o sonho de alguém? Eu fico me perguntando o porquê dessas situações. As pessoas, às vezes os caras é tão emocionado, tão carente, tão bobo, que às vezes o cara tem tudo para dar certo na vida, e aí ele conhece uma digníssima que desencarrilha ele todinho e acaba gerando um grande conflito na vida do cidadão. E eu falo o seguinte: não seja carente, não seja bobo, não seja manipulável. É isso que elas querem, meu amigo. Ela quer que você seja bobo, carente, manipulável, porque aí ela vai fazer o que quiser contigo. Igual aconteceu com esse nobre aí. Esse nobre largou tudo. Ele tinha tudo, cara, tinha tudo. Mas ele simplesmente pegou, olhou para um lado, olhou para o outro, conheceu uma digníssima e partiu com ela para o outro lado do país. Com um ano de relacionamento, cara. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. E aí, cara, eu fiquei arrasado. Ele começou a chorar, ele começou a falar, não confio mais em ninguém, não sei o quê. Meu amigo é só Deus. Cara, foda, mano. Falei com ele, é foda, eu te falei. Eu falei com ele, né, eu te expliquei lá, cara. Seu pai também não queria que você fosse e tal. Ele eu não ouvi meu pai, não ouvi minha mãe, eu fiquei cego. E é isso, cara. É isso. A digníssima, da mesma forma que ela levanta o homem, ela destrói o cara também. E foi triste, foi triste. É uma situação que não tem muito o que dizer. Porque o cara simplesmente largar a vida dele, vender tudo que ele tinha para poder acompanhar o sonho de alguém é complicado. E assim, se você é um tipo de cara que é dessa forma, sai fora, sai fora. Se a pessoa começa, vamos para outro país, vamos fazer isso, vamos fazer isso, aquilo. Cara, pula fora. Que é bem provável na hora que ela chegar lá, ela é digníssima. Você é um homem. Na hora que ela chegar lá, filho, ela vai para um lado, vai para o outro. Aí vai começar a entrar em site de relacionamento. Aí vai começar a ter conversinhas. Aí vai começar isso, vai começar aquilo. Meu amigo, na hora que você assustar, você tomou uma voadora nas costas. Você toma um pé na bunda tão bonito, você nem imagina. Então, cara, se a sua digníssima já falou pra você assim, vamos pros Estados Unidos, vamos pra Europa, vamos pra isso, vamos pra aquilo. Cara, toma muito cuidado, porque na hora que você chegar lá, na hora que você colocar ela lá, é a mesma coisa de você colocar uma sementinha no vaso de planta. Ela vai, mostrar as asinhas, vai crescer e vai criar asa e vai, meter o pé no seu rabo. Então fique esperto com isso aí. Toma cuidado, porque às vezes você fica aí, eu vou fazer para agradar, eu vou fazer para isso, para aquilo. Tu vai se ferrar, meu amigo. Tu vai se ferrar feio. Então esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês. Deixe seu like aí. Não esquece de comentar aqui embaixo também. E, compartilhe aí com aquele seu amigo que é bobão também. Ou não. Deixa abaixo aqui, porque aqui eu vou falar algumas verdades que muita gente não está preparada para ouvir. Valeu!